E aí, Coicasters, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo. Meu nome é Ludmila. E aí, tudo bem? Estamos aqui no Coicast número 2. É o segundo episódio do nosso projeto aqui da Igreja Koinonia de Anápolis, Goiás, Brasil. Graças a Deus, o episódio número 1 foi assistido por muitas pessoas e tem abençoado muitas famílias no Brasil e fora também. Hoje nós estamos começando com um convidado muito especial para a nossa igreja e para mim também. É meu pastor. Pastor Ismael, muito obrigado por aceitar o convite e é uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gustavo, bom dia, Ludmila, também a todos que vão participar. É um privilégio estar aqui com vocês nesse momento tão especial da igreja. Sim, graças a Deus, estamos, como a gente falou no outro, o Coicast é um momento de Deus para a nossa igreja, né? E na caminhada aí dos 19 anos, a gente entende o momento de Deus de mostrarmos o que temos vivido como igreja para o mundo. Temos sido muito abençoados como igreja local, mas queremos também que mais pessoas sejam abençoadas para a glória do Senhor. Queremos agora que o Senhor falasse sua formação, família. Vamos lá, se apresente, por favor, para o pessoal. Ok, então, meu nome é Ismael. Minha formação, eu sou engenheiro civil e fiz também um seminário na Igreja da Assembleia de Deus aqui de Anápolis. E também Deus me permitiu fazer uma pós-graduação em Fé, Cultura e Sociedade. Mas eu creio que uma das maiores contribuições para a minha caminhada foi a participação em vários eventos com homens de Deus e mulheres de Deus no decorrer da minha vida. Eu sempre valorizei a questão das participações e de ouvir boas palavras. Isso sempre aconteceu comigo desde a época de faculdade. Eu sempre procurei, de alguma forma, me inteirar de conhecimento a respeito do reino. E mesmo na minha vida normal, aqui secular, embora eu não faça muita divisão sobre isso, Deus me permitiu eu conhecer um pouco mais a respeito dele. E eu entendo, então, que nesse processo de ouvir os diferentes e de participar de eventos, contribuiu muito para ser quem eu sou, para ser a forma como eu penso a respeito da fé cristã. Vocês me perguntaram sobre família. Sim, sobre família. Isso. Não posso deixar de falar. Pode falar. Eu sou casado com Esther há 38 anos, esse ano nós vamos para 39. Temos 3 filhas, 3 genros e já agora 3 netos. E tem sido uma bênção, Deus nos deu esse privilégio de estarmos juntos como família. E nós temos sempre a possibilidade de nos reunirmos pelo menos uma vez por semana, nos encontrarmos sempre. E ainda em questão profissional, interessante eu dizer isso, surgiu um projeto bem interessante pelo fato das nossas profissões. Eu sou engenheiro civil, conforme eu disse, e a minha esposa é odontóloga, e nós temos 2 filhas odontólogas. A Ludmila, que está fazendo o programa, ela é arquiteta, e os nossos 3 genros são engenheiros. Então a gente criou a Elo Rocha, né, que é o Trabalhando em Família, tanto na área de odontologia quanto na área de engenharia e arquitetura. Então ainda tem esse privilégio que Deus nos deu, esse prazer de trabalharmos juntos, embora a gente não esteja sempre reunidos para trabalhar juntos. Então, sou grato a Deus também por isso, entre tantas coisas da vida. Na sua caminhada com Cristo, o senhor poderia contar para a gente um pouco, alguma experiência, uma experiência pessoal, como pastor, ou então da igreja local mesmo, que marcou você de alguma forma? Interessante essa pergunta, porque tem algo que eu sou profundamente grato, é que Deus preserva a minha memória. Eu consigo lembrar quase que cronologicamente da minha vida de 5 anos para cá. Então quer dizer que já tem um bom tempo, né? E Deus me preservou, embora tenha passado por algumas dificuldades, principalmente na pandemia. Então, quando eu começo a falar sobre experiências pessoais ou de igreja,
ou em atividades, porque Deus me permitiu participar de várias atividades como líder. Eu tenho muitas experiências pessoais e fui desafiado a escrever um pouco dessas experiências. Até o livro já tem título e já me cobraram alguns amigos e alguém da igreja e da própria família o título do meu livro, que ainda não parei exatamente para desenvolver toda essa linha de raciocínio, Memória de um Peregrino. Porque Deus me possibilitou eu ter muitas experiências. Mas eu quero contar pelo menos uma que me veio à mente, que marcou muito a minha vida. Entre tantas que marcaram a minha vida, eu não tenho mais a minha mãe nem meu pai, mas eu tive muitas experiências com minha mãe como uma mulher de Deus. Desculpa, eu me lembro que quando eu estava formando em engenharia civil em Cuiabá, na Universidade Federal, os meus pais foram na minha formatura e eu tive também alguns da família. E eu decidi, aquela coisa de jovem que era caroneiro, jovem que vivia intensamente toda essa vida, eu decidi voltar para Anápolis de moto. E eu peguei minha moto e o pessoal, mas Ismael, você vai voltar de moto? Cara, eu quero voltar de moto para minha casa. E no trajeto de Cuiabá para cá, eu tive muitas experiências, mas duas marcaram bem. Que em determinado momento, um caminhoneiro que estava num caminhão baú, eu passava por ele e parava, e quando já estava no final da tarde, ele falou assim, para onde você está indo, cara? Eu falei assim, estou indo para Goiânia, porque essa era a referência. Cara, eu estou sozinho aqui, você não quer ir comigo? Aí eu disse assim, tudo bem. Nós colocamos a moto na carroceria, né, do caminhão, e naquele caminhão baú, e viemos. Andamos um pouco, já estávamos chegando em Goiás, paramos para jantar. Paramos para jantar e estava chovendo, e me deu um sono, e o cansaço veio. E eu preocupado, eu não posso dormir porque o motorista pode dormir também. Mas eu não aguentei, acabei dando aquele cochilo. Quando eu cochilo, ele cochilou também. E nós acordamos com o caminhão descendo um despenhadeiro, e naquela noite bem escura, e a gente só desceu e olhamos para um lado e para o outro, a gente vai ter que ficar por aqui. Eu fui dormir lá atrás, e ele ficou, amanhã a gente vê o que faz. Tá bom, aí nós viemos depois no outro dia, e ele me deixou em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade próxima aqui, mais próxima de Goiânia. E eu saí de lá, estava chovendo muito, peguei minha moto, e eu me lembro bem que eu cheguei em casa, a gente morava num bairro aqui da cidade, e o portão aberto, eu entro, aquela coisa de jovem, pega a moto, minha mãe sai na sala e me vê chegando. E ela me vê chegando e levanta as mãos para o céu e começa, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu a cumprimento, peço bênção para ela, dou um abraço, e ela vira para mim e diz, o que aconteceu com você? Por quê, mãe? Ontem à noite, Deus me mostrou você num caminhão, e você estava, e o caminhão entrou no despenhadeiro. Você estava com alguém do lado. E Deus me mostrou, e eu orando por você, nessa cobertura de oração, que é algo que ela fazia bem, que é algo que eu incentivo os pais a fazerem. Ela diz o seguinte, Deus me mostrou você caindo quase como se fosse um abismo. E aí, então, eu paro e vou contar a história para ela. Naquele momento foi muito marcante, porque a gente pôde chorar juntos e agradecer a Deus pelo grande livramento. Eu creio que nós, como pais, a gente tem essa responsabilidade de orar pelos nossos filhos. Foi muito marcante porque eu pude experimentar nesse momento, e tantos outros, da manifestação da graça de Deus na minha vida. E foi muito marcante mesmo, e é uma das lembranças que me veio à mente, e tantas outras que, quando saiu o livro do
Memórias de um Peregrino, eu creio que vai acrescentar na vida de muitos. Alguma experiência da nossa igreja aqui, local, que o senhor lembra, assim, que vale a pena compartilhar para edificar a nossa fé? Pois é, nós temos algumas. Eu gosto muito dessa geração, que às vezes você não está falando nada, aí alguém vira para você, então, me vem à mente. Aqui era um gabinete pastoral, nessa sala, que vocês explicaram da outra vez, que nós estamos usando agora para a sala do podcast. E tinha um casal que frequentava a igreja logo no começo, e a menina já era uma menina que tinha conhecimento do Evangelho. E o rapaz, o namorado dela, ele não tinha experiência nenhuma no cristianismo, principalmente no cristianismo evangélico. Na verdade, eu não sei se ele tinha de outra forma. E ele era piloto na base aérea. E eles passaram um tempo aqui, nós tivemos alguns aconselhamentos com eles aqui, e ele veio a ter um acidente na entrada da base aérea de Anápolis. E ele andava na moto, é uma moto bem potente, e o acidente foi muito feio. E nós o visitamos lá na base aérea de Anápolis. E foi um livramento de Deus na vida dele, e nós o visitamos lá, oramos com ele. Depois passou um tempo, ele voltou a frequentar a igreja algumas vezes. E nós criamos aqui na Koinonia, na nossa liturgia, um momento chamado Momento do Clamor, que vocês sabem muito bem. E eu me lembro bem que antes da pandemia, nós chamávamos todos para frente, e a gente orar, dando a liberdade para cada um orar e fazer o seu pedido. E eu chamava para os que queriam ou que querem vir à frente orar. E naquela noite, de alguma forma, o Senhor falou ao meu coração que ia ter algo diferente, algo assim sobrenatural. E aí eu falei, quantos querem vir aqui à frente? De alguma forma, Deus está falando no meu coração que vai acontecer algo com todos que estão, de alguma forma, com alguém aqui. E eu me lembro bem que as pessoas que estavam necessitadas de cura ou de algum pedido, eles foram à frente. E esse rapaz não foi, a namorada dele foi. E ele ficou como sequela do acidente, que ele ficou com o braço não dentro da normalidade, ele não podia voltar a ser piloto na base aérea. Ele estava fazendo fisioterapia, se não me engano, em São Paulo. E aí ele estava com o braço assim um pouco travado, e eu orei pelos irmãos. Aparentemente, parece que naquela noite não aconteceu nada, pelo menos no momento, que fosse de testemunho. Passaram-se, acho que umas 2 semanas, ele volta e quando termina o culto, ele vira e fala assim para mim, pastor, deixa eu te falar alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu não acredito no Deus que vocês pregam. E você chamou e eu fiquei no meu lugar. Mas enquanto vocês oravam, o meu braço foi esticando. E o meu braço foi esticando e eu estranhei, o que é isso? E eu voltei depois, no dia seguinte, para fazer o meu tratamento. E quando foi fazendo, falou assim, você voltou normal. E pouco tempo depois liberaram para ele voltar a ser piloto. Eu acho que foi algo tão tremendo, tão marcante, ali no começo da Koinonia. De alguma forma eu entendia que Deus estava dizendo o seguinte, orem, porque o agir é de Deus. Apresente a Ele, é o que a gente faz, o milagre é dele. Quem imaginaria de alguém que diz que nem professava a fé, e Deus fizera um milagre tão grande quanto foi feito na vida desse rapaz. Então nós tivemos algumas experiências assim tremendas, mas eu quero citar essa, porque foi muito marcante com alguém que inclusive não professa a nossa fé, e o milagre aconteceu. De fato, ver o poder de Deus é sobrenatural, é muito, vai além do que pedimos, como pedimos ou de nós, né? O poder é dele. E falamos no outro episódio dos 19 anos da nossa igreja, que acabamos de completar, né?
habilitação agora e cremos que Deus tem grandes coisas para continuar fazendo em nós e através de nós como igreja, a Igreja Koinonia. Gostaria que o senhor falasse do início um pouquinho, apresentar para as pessoas como que foi, que Deus colocou no seu coração. Na verdade, aquilo que vocês ouvem muito de mim, que eu acho que a gente está nesse processo da caminhada da vida e nada acontece por acaso, em um determinado momento agora vai acontecer isso. Eu não sei o que é não ser cristão evangélico. Eu nasci num lar cristão evangélico. E Deus me permitiu eu ter várias participações nas atividades da igreja. Eu tenho experiência assim com Deus, eu me lembro, da idade de 7 anos, numa vertente bem pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho experiências com Deus de liderar ministério infantil de igreja, de adolescentes, de jovens, de casais e depois de líderes, de pastores. E nessa caminhada com Deus, Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E eu sempre tive a consciência comigo de que eu sou um cooperador. Onde Deus me colocar, eu vou estar cooperando, porque o privilégio é do cooperador, porque Deus usa de bondade e misericórdia para nos conceder essa oportunidade, esses privilégios. Então, e também na minha profissão eu pude participar na nossa cidade como secretário de várias administrações de prefeitos diferentes. Mas o que eu percebi no meu tempo de faculdade, no meu exercício da minha profissão na prefeitura de Anápolis, eu participei de vários eventos no Brasil, como diretor administrativo também da União Evangélica aqui de Anápolis, que eu fui, financeiro, em que todas as atividades que eu ouvia as pessoas falarem, a minha visão era só a visão de reino. E aí eu tinha intenção, de alguma forma, eu preciso cooperar. E a Koinonia, então, ela surge desse meu tempo de servir na outra igreja que a gente servia, que era a Assembleia de Deus aqui do Ministério de Anápolis. Eu sou grato a Deus, sempre grato a Deus, pelo tempo em que lá eu estive, que era como se meu tempo ali estivesse acabando e eu tivesse uma outra oportunidade de servir a Deus em outros lugares. Aí aconteceu e eu procurei então o pastor da igreja e disse que eu já não sonhava mais com projetos para lá, igual eu sempre sonhei e participei. E ele disse se eu iria agregar ou fazer parte de alguma denominação. Eu disse não, é algo mais difícil, porque Deus está me chamando para contribuir e para começar um novo ministério. E eu tive algumas experiências que me trouxeram essa convicção. E aí eu me lembro bem que eu disse para ele assim, se Deus me der 10 pessoas para eu contribuir, eu estou satisfeito. E aí começa todo esse trabalho do Ministério Koinonia. E eu me lembro bem que nessa minha caminhada de participar desde a época de faculdade, que é algo que eu preciso lembrar que agora, quando a gente volta para Anápolis, depois de formado, a gente cria a União de Mocidades Evangélicas de Anápolis, em que vários dos pastores que nós temos hoje, alguns que já até partiram, eram esses jovens cheios de expectativa, de alegria, de relacionar as igrejas, tanto pentecostal como reformado. A gente fazia eventos assim. E foram experiências maravilhosas. E também Deus me permitiu liderar eventos. Eu participava de congressos fora, como na época da Vinde, muito na CEPAL, e eu criei o Incopal em Anápolis. Mas sempre era aquela visão de derrubar um pouco as barreiras e a gente ter um conhecimento melhor sobre a palavra de Deus. Eu me lembro que eu compartilhei com alguns pastores amigos, e eu me lembro aqui bem que nós tivemos o privilégio de hospedar o Dr. Shed por 2 vezes, fazer caminhadas com ele, e eu compartilhei algumas coisas dessa questão de uma igreja pentecostal reformada. E eu perguntei para ele se era possível. E ele me disse daquela forma que ele, tão carinhosa dele, tão convicta, ele disse que era possível e eu compartilhei algumas experiências. O porquê reformada é porque eu
me alimentei muito de uma palavra que às vezes eu não tinha tanto na denominação. E eu entendo que a reforma, ela traz a igreja de volta às Escrituras e ao Evangelho pregado pelos apóstolos, não só pregado, vivido pelos apóstolos. Aquela ideia de somente a Escritura, só ela tem a palavra final a respeito de fé e prática de fé. E aí eu fui entendendo que a reforma ela nos traz a verdade de uma centralidade da fé em Cristo, de uma compreensão maior da graça de Deus, dessa valorização de que a glória tem que ser dada a Ele. A glória tem que ser dada ao Senhor. Então, eu entendo que a reforma tem essa grande contribuição, entre tantas outras, de nos trazer essa verdade das Escrituras. Mas eu não podia deixar de lado as minhas experiências com a contemporaneidade dos dons. Porque eu acredito que ela é uma manifestação da graça de Deus para a edificação da igreja. E essa participação da contemporaneidade dos dons, ela está submissa à vontade soberana de Deus. Então Deus é o Deus da história. É o Deus que se manifestou e manifesta e vai se manifestar da forma como queira. Então, a minha proposta de koinonia era de alguma forma em que a gente pudesse andar nessa busca de um equilíbrio e não perder essa possibilidade de experimentar essa manifestação da graça de Deus a respeito dos dons e também dessa centralidade da fé em Cristo. E eu me lembro bem, antes de vocês ir para a próxima pergunta, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Colossos, ele vai nos mostrar que qualquer tentativa de depreciar a singularidade, a supremacia de Cristo é contrária à fé cristã. Eu não consigo imaginar qualquer instituição, ou qualquer pastor, ou qualquer homem ou mulher, tentar atrair para si mesmo a atenção dos olhares para dar glória para a pessoa que não seja para Deus. Então, essa tentativa de buscar a igreja para o equilíbrio e a gente trazer uma mensagem na centralidade da fé em Cristo. Então, essa tentativa, e nós estamos caminhando nesse processo, igual a Ludmila disse no começo, eu disse esse ano que, de fato, a expressão que a gente pôde tirar já a carteira de motorista, e eu me sinto mais livre, inclusive, eu disse para Deus, Senhor, minha agenda está ficando um pouco aberta, porque a koinonia já, de alguma forma, já funciona muito sem a minha presença aqui. Entendeu? Eu acho que é, de alguma forma, um crescimento. Com certeza. E falando de processos, né? Tem algumas frases que a gente sempre escuta o senhor falando aqui na igreja, né? Nas pregações, e uma delas é: tornar-se cristão é um processo que dura a vida toda. A gente queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, se a frase é sua, se o senhor tirou de algum lugar. Comentar um pouco sobre essa frase. Pois é, cara, a gente vai ouvindo as coisas, a gente tem o que é bom, o que a gente acha que é bom. Não me lembro quando foi que eu ouvi, não me lembro quem disse, ou se eu li. Eu sei que, de fato, ela faz parte da minha compreensão. Que nós estamos nesse processo e ele vai durar a sua vida toda. Então, eu repito sempre na igreja que tornar cristão é um processo que dura a vida toda. Alguns caminham mais tempo no processo, outros menos tempo. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Então, eu não sei quando foi que eu vi, eu não sei quando que eu li, mas eu acho que é uma boa frase. Essa outra frase que nós anotamos foi, acho que de 2021, está no meu celular, no meio de uma pregação que o senhor estava falando. Não temos que provar nosso arrependimento para ninguém, mas se de fato fomos transformados pelo Senhor, não tem como não demonstrarmos aos outros os frutos. Essa é de Ismael. Comenta aí, por favor. Pois é. O que é que acontece? Eu acho que há muita cobrança
quando alguém se torna cristão, ou da sociedade ou da própria igreja. Eu acho que isso também, de alguma forma, é fruto de algum processo da caminhada da vida que a gente vai ouvindo. E me preocupa muito essa questão. Você agora se tornou um cristão, você tem que ser assim. Agora, se você é um pastor, você tem que ser desse jeito. Você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que entregar os dízimos, você tem que ofertar. É tanta cobrança no tem que eu pensando sobre isso, eu falei assim, não é que nós temos que. Por outro lado, não tem como um cristão que encontrou Jesus de Nazaré, ele não tem uma vida transformada, ele não tem como no seu trabalho, na sua profissão, ele viver para a glória do Senhor, usar a sua profissão. Ele não tem como, em qualquer oportunidade da vida, ele mostrar quem ele é. Como cristão, ele não tem como não ter vida de oração. Eu não consigo imaginar pessoas que não oram. Eu não tenho como não ter leitura e meditação da Bíblia. Eu não tenho como não ofertar. Eu não tenho como não contribuir. Eu não tenho como não dizimar. Eu não tenho como demonstrar que eu fui alcançado por Deus. Eu não tenho como alcançar que minha vida foi transformada, os meus valores. Então a ideia, ela surge de para de cobrança, você não tem que fazer isso. Por outro lado, como diz o Tozer, se você ama a Deus, você não tem como não fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em outras palavras, ele disse mais ou menos isso. Então eu acho que surgiu disso, de ficar um pouco implicado com a exigência das pessoas. Eu, normalmente, como pastor, eu não fico cobrando, você tem que fazer isso. Por outro lado, a gente vai muito para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E o Paulo diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pela uma ação do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, se ele age em nós, não tem como eu não querer viver para a glória do Senhor. Não utilizar essa palavra do arrependimento que você diz. Eu arrependi de quem eu era, ou de quem eu poderia ser, porque agora Cristo habita em mim. Amém. Eu sou templo do Espírito de Deus. Amém. Então não tem como. Não tem como esse programa não ser para o Senhor. Não tem como a coinonia não ser para o Senhor, porque é dele. Então isso é que às vezes eu uso muito isso. Igual Ludmila disse, foi um determinado momento, que a pandemia foi um momento muito difícil. Deus me permitiu um leito de UTI, testemunhar dele. Isso, e entre todas as minhas experiências de momento de dor da humanidade, que morriam 3 a 4 mil pessoas por dia. Deus preserva a minha vida. E em momento nenhum eu passo por sofrimento, mas eu estava ali, honrando o nome do Senhor. E quando eu saio de todo o processo, que Deus me curou totalmente para a glória dele, sem sequela, eu percebi o quanto Deus me ama, através de pessoas. E olha que não tem nada a ver, ou tão somente a ver, com pessoas que professam a fé igual a nós. Pessoas que me abraçam até hoje e choram, graças a Deus. E não tem como eu não honrar o Senhor naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu contribuo. Pastor Ismael, como o senhor enxerga a igreja brasileira hoje? O que o senhor acha os caminhos que estão sendo trilhados pela igreja? É difícil falar de igreja brasileira porque é muito amplo, né? É verdade. Mas dentro do seu conhecimento, do que o senhor acompanha, como o senhor tem enxergado a igreja hoje? Igual você disse, o Bitum também disse, é muito difícil, né, a gente definir a igreja brasileira. Mas, no geral, eu tenho uma preocupação com a igreja, é porque a igreja, em boa parte, ela fugiu da centralidade da fé em Cristo. E, infelizmente, nós temos mensagens que estão indo para os púlpitos, que estão influenciando uma geração em busca de sucesso, em busca de fama e pouca vida martírica, do testemunho de uma vida de quem encontrou o Senhor. E o pior de tudo,
que a gente percebe que as igrejas que têm a possibilidade de pregar mais sobre a centralidade da fé, pelo fato de ter mais pessoas, e eles estão perdendo uma grande oportunidade de formar uma geração de pessoas que amam o Senhor. E eu acho que não tem nada mais importante em nós do que amar o Senhor, porque as promessas são para aqueles que amam o Senhor. Então eu acho que essas igrejas que têm uma maior participação, eles estão perdendo essa oportunidade, e isso é preocupante. Isso é preocupante porque a forma como eles estão vendo e vivendo o Evangelho mostra uma cara do Evangelho que não era para ser mostrada e nem deveria existir. Então a igreja, a preocupação é essa. E por preocupar com isso, e eu me lembro, e vocês me falaram do podcast, eu pensando aqui a respeito dessa proposta da koinonia, me veio uma frase ontem, surgiu aquelas coisas que surgem assim, e eu falei para minha esposa ontem sobre essa questão de igreja grande e igreja pequena. E aí eu disse para Esther, minha esposa, falei assim, olha, a igreja koinonia é muito grande, pelos princípios que a gente norteia da palavra. Ela tem poucos membros, mas ela é grande, porque a gente entendeu e entende que é o Senhor que é o dono da igreja. E aí eu tive algumas experiências sobre isso já na vida. E aí eu rebuscando aqui a ideia da própria palavra koinonia, né? Quando a gente começa a koinonia, que é aquela ideia de comunhão, participação, quião, que é a ideia de que cada um tem a responsabilidade na sua parte do todo. Essa palavra grega, que é muito conhecida apenas como comunhão, ela é uma palavra que nos chama a auxílio, contribuição, cooperação, de uma maior intimidade com Deus e uma comunicação do Evangelho. Então a gente está nessa tentativa. Então, quando eu olho para a igreja brasileira, em que as pessoas que chegam em determinada posição política, ou na sociedade, ou de uma igreja que tenha muitas pessoas participando, muitos estão perdendo a oportunidade. Tem muitas coisas boas no nosso país. Eu percebo que tem uma geração nova que está surgindo aí, que buscam o Senhor e querem de alguma forma. Então, é difícil de fato definir a igreja brasileira, mas por outro lado é um pouco preocupante. Preocupante porque nós estamos perdendo a grande oportunidade de mostrar que a igreja é muito mais do que a mídia tem mostrado. Porque o que evidencia são os nossos erros e não os nossos acertos. E eu até concordo que tem que ser evidenciado mesmo para ver se a gente foca no Senhor mesmo, na nossa missão. Então a koinonia, ela vem, essa tentativa que eu deixei de falar na hora, de como lema de edificar vidas. E eu me lembro bem, e os que já me ouviram várias vezes, com uma visão que nós temos um chamado para caminhar com Jesus de Nazaré. Lá em casa a gente brinca, qualquer coisa caminha com Jesus de Nazaré. E nós entendemos que nós temos essa missão de levar as pessoas a Cristo. Elas têm que conhecer Cristo. E a gente entende que os nossos valores, a gente valoriza muito pelo privilégio de ser igreja. Isso é que a gente valoriza muito, a gente sempre diz nesses 19 anos, e nós temos como propósito sermos edificados, para edificar outros, em qualquer lugar que esteja. Então, eu acho que se de alguma forma a igreja tem essa centralidade da fé, da missão, da visão, de viver para o Senhor, de trazer uma centralidade da fé a Cristo, sem baratear a graça de Deus e sem perder a simplicidade do Evangelho devido a Cristo, conforme Paulo diz aos Coríntios, eu acho que a igreja mudaria esse país para melhor e não para a situação que nós vivemos. Então, é um pouco preocupante. É até uma questão que a gente tem ouvido aqui na igreja. A gente vem para aprender, onde que aqui o Espírito Santo nos consola, nos exorta, somos edificados, mas a gente tem que sinalizar o reino. A gente, por onde a gente for, no nosso trabalho, nos relacionamentos, a gente vai mostrando Cristo nas nossas atitudes, na forma de falar, de pensar e
de fato, se a gente procurar viver isso cada vez mais, Cristo vai sendo conhecido, né? Eu estava estudando ontem sobre Tiago, e é interessante que fala da sabedoria do alto, né? E quando fala da sabedoria do alto, fala pra gente não falar que tem, mas através das nossas atitudes fica claro que a gente tem essa sabedoria do alto. E que a gente pode buscar, né? Exatamente. É interessante. E que a Deus não nega para ninguém, para quem busca, né? E estamos caminhando já para o final. Qual o legado que o senhor quer deixar? O senhor já tem deixado muitos. Para mim, como arquiteto e também na prefeitura, trabalhamos juntos e, de fato, o senhor tem deixado legado, uma vida com Deus. E qual que o senhor quer definir com uma frase aqui? Pois é, a minha tentativa sempre foi de cooperar. E eu acho que eu tenho um amigo desses pastores e uma vez ele me definiu. E ele me definiu e eu achei muito boa a definição que ele fez a respeito de mim, a respeito da nossa amizade, que ele era grato a Deus pela nossa amizade, porque ele me chamou dizendo que eu sou um servo de Deus apaixonado pelo que crê. E de fato eu sou apaixonado pelo Evangelho. Eu creio em Cristo. Eu não consigo imaginar alguém que crê em Cristo e é apaixonado nesse Senhor não queira cooperar. Então, seja em qualquer lugar, a minha intenção sempre é cooperar, contribuir. E eu não consigo vendo alguém fazendo alguma coisa e eu posso ajudá-lo ou ajudá-la e eu não estender minha mão. A Ludmila falou das experiências nossas profissionais, mas na experiência do dia a dia. Eu, de vez em quando, a gente morou na nossa casa, depois eu mudei, tem um bar em frente, eu tenho uma alegria, porque de vez em quando eu encontro os meus amigos, ô pastor, os caras gritam lá do bar e a gente é amigo, e em lugares diferentes também. Então, talvez, e eu não quero ter a ousadia, sei lá, dizer intrepidez e dizer que eu fui alguém que caminhou com Jesus. Eu queria então que as pessoas, de alguma forma, que me conheceram, que me conhecem, o que venham a conhecer, fala, eu vivo com Ismael, eu relaciono com ele, eu vivi com ele e, de fato, ele foi alguém que caminhou com Jesus e contribuiu muito com a minha vida. A minha esperança e tentativa sempre é de ser um cooperador, como alguém que caminhou com Jesus de Nazaré. Amém. Para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, qual um versículo da Bíblia que marcou assim, o senhor de alguma forma especial? Eu tenho o hábito de ler Bíblia e quando eu termino a leitura eu faço a releitura da Bíblia. Mas eu acho que um dos versículos, vários são os versículos, me vem à mente que um que faz parte dessa minha caminhada há muitos anos, quando Paulo escrevendo a igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 31, quando para mim ele faz uma síntese de um princípio que tem que ser o princípio de cada um de nós. Quando ele diz, portanto, o que é que o Paulo disse no portanto? No capítulo 10, versículo 31, quero comais, quero bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei-o para a glória do Senhor. Isso faz muito parte da minha vida, porque qualquer que seja a nossa atividade é para a glória do Senhor. É gratidão tomar água, alimentar. Eu não consigo alimentar sem dar graças a Deus. Então, essa gratidão que vem no coração, esse versículo faz parte da minha existência, de que tudo que eu faço é para a glória do Senhor, qualquer que seja a atividade. Por isso que eu tenho muito essa tentativa de ser um cooperador do reino. Então, eu acho que esse eu posso considerar que seja o meu versículo principal, básico, porque para mim é um princípio. Qualquer atividade nossa tem que ser para a glória do Senhor. Na verdade, a koinonia, ela só existe se for para a glória do Senhor. Isso está desde o princípio.
E eu aprendi também, para dizer para vocês, que eu aprendi com outro pastor amigo, em que as nossas instituições, elas abrigam a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela não está a serviço das instituições. As instituições têm que estar a serviço do Senhor. Porque se ela não tiver, ela perde a validade. Ela perde o sentido. Então, se a gente entende que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor, a coinonia, ela tem que ser para a glória do Senhor. Todas as instituições têm que ser para a glória do Senhor. Senão perde a função. A Igreja de Jesus, ela não está a serviço de ser humano nenhum, de homem. Ela está a serviço dela mesma. As instituições precisam entender isto. Então, esse versículo me chama a atenção para isso. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, qualquer coisa. Amém. Eu gostaria que o senhor estivesse orando por esse projeto. O senhor já tem orado, acompanhado desde o início, essa correria que foi no começo dessa conversa, né, com o senhor. Vamos fazer podcast, a gente, naquele final da escola dominical. Pai, vem cá, o pastor Daniel, que vem aqui. Não, vocês têm a bênção. E aí a gente corre, compra cortina e o senhor vai lá em Goiânia. Assim, nós temos vivenciado isso, colocando de fato a nossa igreja à disposição do reino para que mais pessoas sejam abençoadas de fato. Que Deus possa estar utilizando essa sala, né, esses momentos aqui para edificar vidas. É o nosso lema, né, podcast edificante. De fato, que cada pessoa que assistir isso aqui, seja, ou escutar, né, pelo Spotify, seja abençoado. Que ele queira amar mais o Senhor, que ele queira mais caminhar com Jesus de Nazaré. Esteja orando, por favor, por nós, né, por esse começo, o João Pedro, que está aqui também nós três. Um trabalho mais árduo, né, do João Pedro. Aqui por trás das câmeras, e que o Senhor esteja direcionando a igreja para cada momento que estivermos aqui seja abençoador. Então, antes de a gente orar, eu me lembrei de uma frase, eu acho que ela é de John Wesley. E aí, quando vocês terminaram o primeiro podcast aqui, nesta sala, quando vocês me procuraram, aqui era o gabinete pastoral. E eu achei interessante que uma irmã de liderança da igreja me procurou outro dia, falou assim, ela estava de olho nessa sala, aí para o Ministério Infantil. Aí ela disse, quando viu que transformou no podcast, vocês chegaram primeiro. E ela dizendo lá no trabalho dela, ela disse assim, interessante que o meu pastor lá na igreja, o gabinete pastoral dele é o templo. Quantas vezes a gente vê, ele chega para um canto, ele traz alguém, ele está lá no canto, aconselhando, fazendo. E eu tenho o hábito mesmo de quando as pessoas vêm, eu ir para o templo e a gente poder conversar. E aí eu me lembrei, se eu não me engano, é do John Wesley, acho que é Wesley, que ele diz, a minha paróquia é o mundo, né? E aí eu disse, quando vocês terminarem aqui, acho que eu disse para o Bitum, o meu gabinete pastoral é o mundo. Então, acho que o podcast nos permite fazer isso. Então, vamos agradecer ao Senhor pela vida, pela caminhada, e que a gente possa ter a possibilidade de contribuir com alguém. Eu não sei, é possível, impossível a gente dimensionar quantas pessoas estão sendo alcançadas, quantas serão alcançadas. Mas eu quero dizer para você, na individualidade, Deus te ama e eu creio que tem uma palavra de edificação para a sua vida nesse podcast. E que seja uma bênção para a sua vida, para a sua família, que seja uma bênção para o reino, para a glória do Senhor. Então esse é um momento de gratidão a Deus. Um momento de expressarmos o que nós temos dentro de nós. Esta profunda gratidão a Deus por quem Ele é e apesar de nós, Ele nos amar e nos direcionar a fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela noite que tivemos. Te damos graças pelo dia de hoje. Que de fato hoje seja mais um dia para a glória do Teu nome. Que a gente possa honrar o Senhor em oportunidade como esta.
Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento de caminhada da igreja local, em que, nessa tentativa de contribuir com o reino, vão surgindo as ferramentas e o Senhor tem nos não deixar passar batido e tem nos sensibilizado a ouvir o Senhor. Senhor, não permitas que a gente deixe de ouvi-lo. E eu quero te agradecer, Deus, porque nesses anos todos o Senhor é o Deus presente, que traz consciência a cada um de nós, que nós fazemos parte do maior projeto da humanidade, que é a Igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque tem muitos homens e mulheres de Deus em todos os lugares que estão fazendo para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, porque muitos foram sensíveis à voz do Teu Espírito que age em nós. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue nos usando para a glória do Senhor e abençoando esse irmão, essa irmã que hoje parou um tempo para nos ouvir ou para nos assistir. Não permita, Senhor, que elas não sejam edificadas. Vá ao encontro de cada um nas suas necessidades e que esse podcast possa ser, de fato, esse instrumento de bênçãos para muitos. E que na igreja local a gente continue caminhando com o Senhor, que a gente continue valorizando o Senhor, que a gente continue na administração de uma centralidade da fé em Cristo, Deus. Que a igreja sensibilize de viver para o Senhor, que participe desse projeto do Senhor para todos nós. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado por cuidar de cada um de nós. E nós queremos pedir, Deus, continue cuidando. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor em tudo que fazemos. Eu sou grato ao Senhor pela vida, Senhor, do Gustavo, do João Pedro, da Ludmila e outros irmãos que não estão aparecendo aqui. Sou grato ao Senhor por tantas pessoas que o Senhor tem levantado nessa caminhada. E que, de fato, a gente possa continuar vivendo para o Senhor. E que a gente possa ter aquela sensibilidade de que nós não vivemos certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem. A gente experimenta isso. As misericórdias têm sido renovadas para as nossas vidas, que nesta manhã, ou nesse momento, se renove na vida de cada um. Porque durante toda a nossa caminhada, o que a gente percebe é a fidelidade do Senhor. Obrigado, Deus, em Cristo Jesus, que assim nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí na hora que a gente puder cooperar de alguma forma. Para agradecer, a gente tem uma lembrança legal para o Senhor. E achei que a ideia foi muito legal do Coicast aqui e o Koinonia. Com certeza eu vou usar bem. E as minhas outras canecas lá em casa, elas ficaram para o segundo patamar. O patamar foi elevado porque tem essa caneca e com certeza eu vou usar com gratidão a Deus. Tá bom? Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Deus continue te abençoando, te usando para ser bênção na nossa vida aqui e onde o Senhor, Deus, te permitir que o Senhor vá. E nós queremos finalizar agradecendo você que está aqui assistindo conosco. Esteja fazendo as coisas que precisam na internet, né? Que é curtir, compartilhar, inscrever no canal, porque a gente precisa para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? A gente vai lançar o episódio tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, fiquem à vontade para assistir de novo e escutar depois. Fica mais fácil, né? Às vezes no carro, alguma coisa assim, coloca lá no Spotify, tá só o áudio. Então é isso, muito obrigada. Valeu, galera. Até Deus mais. abençoe. Falou, gente. Tchau. Até a próxima.